E aí nós vamos refletir e pensar juntos hoje sobre um texto da palavra de Deus que está em Efésios, capítulo 3. A partir do verso de número 8, nós vamos conversar sobre esse texto, vamos ler e vamos refletir juntos sobre ele hoje pela manhã. Efésios, capítulo 3, a partir do verso de número 8. Efésios, capítulo 3, a partir do verso de número 8. Dê uma olhadinha aí do seu lado, veja se tem alguém sem Bíblia, chegue perto dele ou dela. Vamos ler a palavra de Deus todos. Efésios, capítulo 3, a partir do verso de número 8. Eu vou ler e você me acompanha aí na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos pobres e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele o fortaleça no seu íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele fale conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nesta manhã, pedir ao Senhor, que agrade ao Senhor falar conosco, Pai. Quanto precisamos ouvir a Tua voz, quanto precisamos ser dirigidos, orientados pelo Senhor, diante deste mundo que hoje clama, que diz, chega, não dá mais. Oh Senhor, qual é o papel da Tua igreja? Qual é o nosso papel? Nós queremos ser uma igreja que as pessoas percebam quem somos, para que estamos aqui, queremos influenciar, queremos ser bênção na vida da nossa sociedade, Senhor. Queremos também clamar contra a corrupção, dizer que é pecado e pecado diante do Senhor, que eles não podem, Senhor, se esquecer dos órfãos, das viúvas, ó Pai, daqueles que precisam, Senhor. Oh, Senhor, a Tua palavra tanto nos alerta, tanto nos mostra, tanto nos desafia a clamar, a falar, a pregar, a anunciar o Teu Evangelho. Que essa seja uma realidade na vida de cada um de nós. Que essa seja uma realidade na vida da nossa igreja, na vida da IBAN, Senhor. E de todos aqueles que nela congregam e pertencem. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que para nós, como Igreja Batista Metropolitana, para que nós possamos influenciar este mundo, para que nós possamos exercer o papel que Deus tem para a sua igreja, que somos nós, IBAN, nós precisamos mudar algumas coisas, precisamos ter alguns princípios claros na nossa vida e viver acima de qualquer coisa. Nós somos uma instituição, nós temos um CNPJ, nós somos uma instituição que
A nossa sociedade sabe que nós existimos. Mas nós temos que ser, queridos, muito mais do que uma instituição. Nós precisamos influenciar essa sociedade como uma instituição da parte de Deus. E não apenas que está inserida em uma sociedade e que não faz diferença alguma. Somos uma instituição, mas podemos ser mais do que uma instituição. E como é que isso vai se dar? Isso vai se dar quando cada um de nós, que fazemos parte dessa instituição chamada Igreja Batista Metropolitana, quando a gente estiver atento à nossa missão. Precisamos estar atentos à nossa missão. O apóstolo Paulo deixa claro nesse texto que nós acabamos de ler, da sua carta escrita ao povo em Éfeso. Ele vai dizer: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que estava oculto em épocas passadas, que foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Essa é a nossa missão. Às vezes nós achamos que essa é uma missão apenas dos líderes da igreja, que essa era uma missão apenas do apóstolo Paulo, e isso não é verdade. Essa é uma missão de todos nós, essa é uma missão minha como pastor, mas essa também é uma missão sua. Independente dos dons que Deus tenha te dado, essa é uma missão de todos nós, essa é uma missão da Igreja Batista Metropolitana aqui em Salvador. A grande questão é que a gente não começa dizendo como Paulo: embora eu seja o menor dos menores. A gente começa se arvorando de que nós somos alguma coisa. A gente começa reclamando pelos nossos direitos, a gente começa reclamando pelos nossos benefícios, a gente começa querendo sempre o melhor e o melhor sempre para nós, para mim. Eu quero o melhor. Eu quero o melhor carro, eu quero o melhor emprego, eu quero a melhor aposentadoria, eu quero o melhor e tudo melhor para mim. E nesse egoísmo nós começamos a também viver uma fé egoísta, de viver a vida cristã voltada apenas para mim servir, para fazer o melhor para mim, para a minha vida. E nós esquecemos da missão que Deus tem para nós. Porque a missão de viver para nós mesmos, preste atenção no que eu vou lhe dizer, é uma missão muito pequena. É uma missão que não vale a pena a gente viver para isso. É muito pouco, é quase nada. E é por isso que, na sua maioria das pessoas que nós conversamos, que têm dificuldades, ou que pelo menos vêm pedir ajuda a gente percebe claramente. Pessoas que vivem para si mesmas. Pessoas que têm problemas demais. Era assim comigo também. Quantas coisas eu fazia para mim. Era para mim. Eram os planos de como é que eu iria ter uma boa profissão. Eram os planos de quando que eu queria ter uma independência financeira. Eram os meus planos. Eram as minhas metas. Mas era muito pequena. Era correr atrás de dinheiro todos os dias. Era correr atrás de melhoria todos os dias. E as melhorias vinham. Mas eu queria sempre mais, e eu queria sempre mais, e nunca estava pleno, nunca estava satisfeito. Eu sempre queria algo mais, porque a minha missão era pequena demais. A Bíblia diz, nós não podemos esquecer da nossa missão. Ou seja, por que Deus te colocou lá no trabalho onde você está? Por que Deus lhe colocou na família que você está? Porque você tem uma missão da parte de Deus. Nós temos uma missão da parte de Deus. Por que o povo foi às ruas reclamando, chega, basta? Onde nós estávamos? Esse povo não tinha que ir às ruas, esse povo tinha que entrar nas igrejas. Esse povo tinha que ir às igrejas dizendo, nós estamos aqui porque a gente não aguenta mais. E a gente sabe que vocês têm palavras e palavras de vida eterna. Mas a grande maioria deles não querem ouvir a igreja. A grande maioria deles também já estão dizendo, logo, logo, estamos cansados dessas igrejas. Você já imaginou que seriedade isto?
Sabe por quê? Porque muitos de nós ainda estamos atentos apenas à missão egoísta, individual, de cada um. Nós precisamos estar atentos à nossa missão, queridos. Seremos mais do que uma instituição, se eu e você, se a gente se deixar fortalecer pelo poder de Deus na nossa vida, na nossa história. Paulo vai dizer isso aqui no verso de número 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Queridos, como nós, igreja, precisamos de homens e mulheres fortalecidos pelo poder de Deus em suas vidas. Homens e mulheres que vivam pelo Evangelho. E quando eu digo viver pelo Evangelho, é acreditar, é confiar, é descansar de tal forma que as circunstâncias da vida, que as dificuldades que o mundo nos apresenta são muito pequenas diante do Deus o qual nós vivemos para adorar, para glorificar e para exaltar com a nossa vida e com a nossa história. Quantas poucas pessoas a gente pode ver, pessoas que dizem, eu estou firme, pessoas que dizem, eu jamais penso em desistir, porque eu tenho certeza do poder que habita em mim. Há pessoas que têm dificuldades, e muitas, mas pessoas que acreditam no poder de Deus em suas vidas. E um evangelho que tem poder para transformar. E se ainda não transformou, ele vai transformar a minha vida primeiro e depois a circunstância. Mas uma coisa eu sei, eu vou chegar do outro lado mais do que vencedor, porque eu sei com quem eu estou vivendo e caminhando. Mas a gente se esqueceu disso. A gente não se deixa mais fortalecer no íntimo do nosso ser pelo poder de Deus. E aí, quando o poder é nosso, nós somos muito fracos. Muito fracos. E é por isso que a nossa sociedade olha para nós e diz, eles também são tão fracos. Eles também são tão fracos. O que é que eu vou fazer lá? Seremos mais do que uma instituição, queridos, se a gente tiver um interesse um pelo outro. Essa é uma frase que martelou na minha cabeça e me fez pensar sobre a minha vida pessoal, sobre os meus relacionamentos interpessoais com você. E eu quero te dizer, eu quero esse ano ser uma bênção muito maior do que eu fui no ano passado na sua vida. Acredite nisto. Porque eu tenho certeza, queridos, que nós seremos mais do que uma instituição, com um CNPJ apenas, se a gente for uma igreja, uma comunidade formada por pessoas que se interessam não apenas por si só, mas pelo outro, principalmente. Você já imaginou quem não queria pertencer a uma comunidade assim? Onde quando as pessoas chegam, a gente fica atento a elas e a gente vai logo atrás delas. E a gente as recebe. E a gente dá o melhor lugar para que elas possam se sentar. E a gente pergunta se elas precisam de alguma coisa. E a gente se importa com as dificuldades dela, com os problemas dela. E a gente está junto com ela. Você já imaginou que comunidade é esta, pastor? Eu tenho certeza que esta igreja pode ser uma igreja assim. Uma igreja que se importa. Uma igreja que investe no outro. A Bíblia diz que nós deveríamos produzir frutos, e frutos que durem para a eternidade, para sempre. E que tipo de fruto é este? Que dura para a eternidade? Que tipo de fruto é este? São pessoas. O que é que dura para a eternidade? São pessoas. Para isto eu fui chamado, para isso você também foi chamado, para investir, para dar frutos que durem para a eternidade, ou seja, investir na vida de pessoas, levar a elas o Evangelho que transforma o homem integral, o Evangelho que dá ao homem vida também antes da morte, aqui e agora, que faz cada um viver uma vida em abundância aqui e agora, e começa aqui e agora. Dizendo, você pode ser um mais do que vencedor ainda hoje. E um mais do que vencedor
Não é aquele que não tem problemas, não. É aquele que vence, inclusive, os problemas. Passa por eles, mas são vencedores. Lutam, mas vencem. Nós precisamos disso, querido, de homens e mulheres que façam isso. Agora eu quero que você preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Eu lembro do pastor Gabriel que ele dizia assim: me olhe com os 2 olhos aqui. Lembra dele? Me olhe com os 2 olhos aqui. Veja se a pessoa que está do seu lado está acordada aí. Veja aí. Veja aí. Que eu quero que você me ouça. Cutuque ele aí. O torcedor do Vitória está mais tranquilo, né? Que hoje vai ganhar de novo e tal. Está relaxado. Chame ele aí. Cutuque ele aí que eu quero falar a você mesmo. Nós só seremos mais do que uma instituição quando a gente investir na vida do outro. Teve uma igreja em uma cidade pequena que eles estavam passando por uma crise enorme de trabalho. E ali naquela igreja muita gente desempregada. E ali um grupo de irmãos se juntaram e começaram a orar uns pelos outros. Para que Deus abrisse portas de trabalho. Eles precisavam sustentar a igreja, precisavam sustentar suas famílias, precisavam abençoar uns aos outros. E naquele grupo de oração, um irmão conseguiu um emprego, conseguiu um trabalho. Ele era pedreiro. E o seu primeiro salário, ele comprou um sapato lindo, de couro, bonito, lustroso. E ele então, continuando a participar do grupo de oração, ele leva esse sapato para o grupo, olha para um irmão e diz assim: eu comprei esse sapato para você. E aquele irmão surpreso abre aquele pacote, e ele, quando vê um sapato bonito, lindo, e ele disse: mas esse sapato deve ter sido muito caro. Esse sapato não faz nem sequer o seu estilo. Como você comprou nesse estilo esse sapato tão bonito? Eu acho que você talvez nunca usasse um tipo de sapatos assim. Ele disse: mas eu vi que você estava com o seu sapato furado. Eu vi que o seu sapato não dava mais para você ir nem sequer a uma entrevista, que você não seria contratado. Eu percebi que você precisava de um sapato novo para você conseguir um novo emprego e você então poder crescer, poder ser abençoado. Parece coisa do outro mundo, não é verdade? Parece coisa do outro mundo. Mas tem que ser coisa do outro mundo sim, porque nós não somos deste mundo mesmo. Nós devemos ter atitudes, nós devemos ter ações diferentes desse mundo mesmo. Mas onde estão esses irmãos, essas pessoas que observam o outro, que se colocam no lugar do outro com empatia, dizendo: eu sei do que ele está passando, eu posso ajudá-lo, claro que eu posso. Ah, meu irmão, para que você está guardando dinheiro? Eu sei que a gente deve guardar dinheiro, é verdade. A gente deve se planejar para o futuro, isso é verdade. Mas o nosso dinheiro não deverá servir só para isso, não, de jeito nenhum. Porque isso é muito pequeno. Nós só vamos ser uma instituição, mais do que uma instituição, quando eu tiver interesse pelo outro, de tal forma que eu possa abençoar o outro com a minha vida, com tudo que sou, com tudo que eu tenho. Sabe qual é a nossa missão? É olhar para o outro. A nossa missão, queridos, é olhar para o outro. Você está me ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Você está me ouvindo? Diga amém, que eu quero ver se você está ouvindo mesmo. Deixe de olhar só para você, só para o seu sapato. Deixe de olhar para você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Porque enquanto a gente não olhar para o outro, a gente não vai conseguir a voz do povo lá fora dizendo: eu não aguento mais. E a gente vai continuar aqui dentro. Eu me emocionei muito quando eu ouvi a mensagem do pastor Silvado, presidente dos batistas no Brasil.
E no final da mensagem dele, essa mensagem está lá no YouTube, se você colocar lá Pastor Roberto Silvado, e espaço, você colocar lá manifestações, você já vai puxar essa mensagem dele. Uma mensagem que dura cerca de 50 minutos. E no final ele canta essa música, né, que a gente queria cantar, mas não deu. Minha Pátria para Cristo. E ele no final fez um apelo à igreja que me fez de fato dizer: Deus, o Senhor está nisso aqui. Ele disse assim: meu irmão, se Deus está te chamando agora para você pertencer a um conselho de pais e mestres, e se você for líder de um grupo pequeno, eu quero te dizer, pode deixar o ministério de grupos pequenos e pode ir para lá para você liderar o grupo de pais e mestres, porque Deus está te chamando para você influenciar esse mundo lá fora. Nós precisamos colocar a nossa igreja lá fora. E esse grupo pequeno seu, meu irmão, vai estar orando por você, porque você não vai estar lá fazendo algo para você, para ganhar dinheiro, como a gente faz sempre, não é verdade? Não! Porque quem está lá para ganhar dinheiro realmente faz muita coisa errada. Mas quem está lá consciente da missão que tem diante de Deus, e que sabe que tem uma igreja intercedendo por ele, ele diz: eu estou aqui não para mim mesmo, não vivo mais eu, mas... queridos, eu só conheço a aplicação desse verso assim. Quando eu vou lá para o mundo e digo a eles: olha, eu estou aqui não por mim mesmo, mas eu quero apresentar a você Cristo. E aí o pastor Roberto Silvado dizia para a sua igreja isso, e ele dizia: olha, se Deus está te chamando para você assumir algum cargo político, eu sei que o seu interesse não será político, por isso você não se corromperá, mas o seu interesse será a missão que Deus tem para você lá. E eu disse: Deus, o Senhor está falando com a sua igreja, Senhor. O Senhor está falando com a igreja. Fala, Senhor, fala com a nossa igreja. E eu comecei a orar por você, para que Deus possa te usar lá onde você está. Você que é professor, você que é policial, você que tem a profissão que Deus te deu. O que você está fazendo lá, meu irmão? O que você está fazendo lá? Você sabe? Você tem consciência da sua missão lá onde você está? Você está olhando para o outro, dizendo: Deus, o que o Senhor quer fazer na vida dessas pessoas que estão aqui? Senhor, eu estou aqui para isso, Senhor. Será que você tem essa consciência? Ou você acha que a sua vida é somente você dizer assim: não, eu preciso do meu salário, preciso do meu salário, preciso do meu salário, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais. Isso é muito pouco. Isso vai te consumir, isso vai te destruir, mas a missão que Deus deu para você vai te engrandecer, vai te exaltar, porque você irá representar o Deus Todo-Poderoso, que vai transformar e restaurar este mundo, e esta nação, e esse país, e esta cidade. Eu creio nisso. Mas sabe quando é que Deus vai fazer isso? Quando a gente se levantar. Enquanto a gente estiver aqui sentado, oro, queridos, para que Deus tenha misericórdia de nós, de mim e de você. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero dizer a eles: vocês não sabiam que vocês estavam infelizes? É culpa minha que eu não lhe disse. Mas eu estou aqui para te dizer, eu também estava infeliz. Mas eu achei a felicidade no meu coração quando Jesus entrou e transformou a minha vida e a minha história. E se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer com você, aí onde você está. Vem para cá, aqui é o seu lugar. É para isso que Deus quer te usar, meu irmão. Foi para isso que Deus te salvou. Você entende isso? Deus te salvou para isto, para você fazer diferença onde você está lá, onde Deus lhe colocou, ou quem sabe, onde você pode estar hoje ouvindo agora, Deus te chamando para dizer: eu vou te usar. Mas vai ser difícil, eu não sei como é que vai ser. É verdade, vai ser difícil, mas você vai ter uma igreja orando por você. Você vai ter um grupo de pessoas intercedendo por você. Eu tenho certeza que o poder de Deus no seu interior te capacitará para isto, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero que o meu desejo diante de Deus é que a nossa igreja seja mais do que uma instituição.
Mas para isso ela precisa ser formada por homens e mulheres que estejam atentos à sua missão. A sua missão diante de Deus. É a missão diante de Deus que vai fazer com que eu e você possa fazer as coisas com integridade. É ela que vai me motivar a não fazer errado, a não ser corrupto como todos os outros, a não querer levar os meus direitos, mas também a pensar no direito dos outros, a não querer apenas o melhor para mim, mas querer o melhor para todos. E sabe por que eu vou fazer isso? Sabe por que você poderá fazer isso? Porque você tem consciência da sua missão. Deus te chamou para você anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Nós seremos mais do que uma instituição se cada um de nós se deixar ser fortalecido pelo poder de Deus, pelo Evangelho vivido na nossa vida, custe o que custar. Eu quero viver os valores do reino de Deus, porque Ele sim me dará poder para superar, vencer, ultrapassar, andar por sobre as águas. É o poder de Deus, é o Evangelho do Senhor, que não é fácil, é difícil, é verdade, mas é sobre o lastro do Evangelho que nós vamos caminhar seguros, firmes, inabaláveis, mais do que vencedores. Nós seremos mais do que uma instituição quando a gente tiver interesse um pelo outro, observar o outro. Você sabe quem está sentado aí do seu lado? Você conhece pelo menos um visitante que pela primeira vez ele veio hoje à igreja? Você veio aqui para a igreja, o seu culto, ele não termina quando a gente diz vá em paz. O seu culto não termina mais. Portanto, olhar os outros à sua volta continua sendo um culto a ser prestado a Deus todos os dias da sua vida. Olhar as pessoas à volta, enxergá-las, olhar as pessoas à volta, perceber as suas dificuldades e dizer: eu quero ser uma bênção na sua vida, eu quero investir na sua vida, porque para isso eu fui chamado, para dar frutos que durem para a eternidade. Eu quero poder ter a alegria de dizer que a minha vida não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ó Deus, que desafio o Senhor tem para cada um de nós. Que desafio o Senhor tem para cada um de nós. E a nossa oração, Senhor, é que esta manhã, a partir do clamor da nossa sociedade, que continua ainda durante tanto, Deus já vem durante tanto tempo e continua em tantas cidades ainda. Eles estão dizendo: não aguentamos mais, não aguentamos mais. E nós não estamos estendendo os nossos cartazes, a ponto de que quem passar de longe, correndo, consiga ler: só a vida em Jesus, só a paz no Senhor. Se você quiser conhecê-lo, venha falar comigo que eu vou lhe apresentar. Faz assim, Senhor, com a tua igreja. Essa é a